gente, espero que vocês estejam bem. Vamos para a questão 42, que era a questão mais comprida de todas as questões de física. Se a gente fosse fazer assim, bonitinho, né? A risca, toda a resolução completa. Se vocês não fossem usar a resolução completa, dava para fazer mais rápido, mas enfim, vamos lá. Olhando para o enunciado, não era tão óbvio qual era o assunto, porque tinha o desenho de um copo dentro de uma vasilha. Esse copo tinha uma aguinha mais clarinha e a vasilha tinha uma aguinha mais escurinha, desenhada aparentemente. Então, esse copo estaria dentro da aguinha da vasilha, seria mais ou menos essa a ideia. Não é tão óbvio assim qual é o assunto. Mas olhando para as alternativas, a gente vê várias respostas em graus Celsius, o que nos faz pensar em temperatura. O que nos faz pensar que provavelmente está acontecendo uma troca de calor ali. Aí a gente lê o note a dot, olha o note a dot. Considere apenas trocas de calor entre a água do copo, no copo, e a água na vasilha. Despreze quaisquer trocas de calor do sistema com o ambiente. Ou seja, troca de calor é o assunto que a gente tem que lembrar. A gente faz aquela pausa e resgata todas as informações lá no nosso cérebro, né? Então, troca de calor. O que a gente sabe sobre troca de calor? A gente tem dois tipos de calor, né? Que podem ser trocados. O calor que faz mudar de temperatura, que é o queimacete, e o calor que faz mudar de estado, que é o quimole. Então, se essa água estiver evaporando ou congelando, a gente vai usar quimole. Se essa água não estiver evaporando nem congelando, só tiver água ali mudando de temperatura, a gente vai usar o queimacete. E quando a gente tem um sistema isolado, que é o que parece ser, porque ele mandou desprezar a troca com o ambiente, tudo que um ganha, o outro perde, tudo que um perde, o outro ganha. Então, eles vão trocar de calor só entre eles. Então, se a gente somar o calor de um com o calor do outro, isso tem que dar zero, porque o que ganha é positivo, o que perde é negativo, somado positivo com negativo com o mesmo valor, isso tem que dar zero. Então, provavelmente é isso que a gente tem que fazer nesse exercício. Mas, de novo, vamos lá, com muita calma, a gente lê, a gente analisa e aí a gente resolve. Então, questão 42 da prova do tipo X. Para esfriar um copo contendo 250 ml de água fervente, 100 graus Celsius, é comum utilizar o seguinte método. Passo 1. Colocar esse copo dentro de uma vasilha em contato com 1 litro de água a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, como mostrado na figura. Passo 2. Esperar que entre em equilíbrio térmico. Passo 3. Tirar o copo e trocar a água da vasilha por outro litro de água a temperatura ambiente. Passo 4. Colocar o copo em contato com a água nova, entre aspas, e esperar que entre em equilíbrio térmico. Após o passo 4 desse método, a temperatura da água no copo será aproximadamente. Então, basicamente, estão acontecendo duas coisas, né? Mas aí, só uma pequena pausa para reflexão antes da gente começar a resolver. Por que ele não tá com a água direto no copo? Se é água com água, gente. Pra que fazer todo esse negócio? Mas tudo bem. E aí, pensando numa analogia com a vida real, me identifiquei absolutamente com essa questão. É lógico que não pra água, né? Porque eu, logicamente, teria atacado a água dentro da água, porque se é água mesmo, que diferença faz? Mas tudo bem. Eu uso esse método muito parecido pra esfriar brigadeiro. Porque, se vocês me seguem no Instagram, vocês sabem que eu sou levemente viciada em doces. E às vezes eu tenho muita vontade de comer brigadeiro. E aí eu quero fazer o brigadeiro, só que eu não quero esperar ele esfriar pra comer. Eu quero que ele comer a hora que deu vontade de comer. Então eu vou lá, faço o brigadeiro, e vocês sabem que a hora que o brigadeiro ficar pronto, ele tá quente. E eu quero que ele esfrie. Mas colocar na geladeira e ficar esperando ele esfriar, demora. Eu não quero colocar, não quero sobrecarregar minha geladeira também. Então o que eu faço? Quando eu faço brigadeiro, eu quero comer o brigadeiro na hora. Analogia com esse exercício. É como se o copo lá de dentro fosse a panela do meu brigadeiro e a vasilha de fora fosse tipo uma assadeira, alguma coisa maior, onde eu posso colocar água com gelo, que aí vai ser muito mais eficiente. Então, o que eu faço? Faço tipo um banho-maria ali, ao contrário. Então, eu boto a assadeira, boto água, boto gelo e aí eu ponho a panela dentro. E aí o gelo, em contato com a panela, vai roubar o calor do meu brigadeiro para ele derreter. E a hora que ele vai derretendo, o meu brigadeiro vai esfriando. Aí eu vou mexendo o brigadeiro lá dentro, né? Pra trocar a parte do brigadeiro que está em contato com a panela. E aí eu vou usando esse método pra esfriar o brigadeiro. E faz sentido, porque eu não vou tacar água dentro do meu brigadeiro, né, gente? Porque senão vai ficar um brigadeiro aguado. Mas passando ele ali em volta, eu consigo usar um método parecido com o desse exercício pra poder comer o meu brigadeiro logo. E aí é bom porque eu escolho a temperatura que ele vai ficar, entendeu? Porque se você põe na geladeira, a hora que você pega, ele tá frio. Você não vai escolher a temperatura que ele vai ficar. Agora, quando você tá ali mexendo e botando gelinho em volta, você vai experimentando, assim, de vez em quando, e aí você vai deixar ele exatamente na temperatura que você quer. Eu não gosto muito dele gelado, gosto dele, assim, meio termo, assim, não tá queimando minha boca, mas também não tá frio. Então, gente, é perfeito, maravilhoso. Usamos a física aqui sempre, na cozinha. Mas, enfim, então... entendendo uma utilidade para isso, só que, logicamente, no caso do brigadeiro, a gente precisaria do gelo, ia ser uma questão muito mais complexa. Nesse caso, a gente tem uma coisa muito mais simples. Então, o que está acontecendo? A gente tem um copo com água quente. Em volta, tem água à temperatura ambiente. O copo tem 250 ml, a água em volta é 1 litro.
1 litro é a mesma coisa que 1000 ml, né? Só para deixar nas unidades combinando. A água em volta 25 graus Celsius, a água dentro 100 graus Celsius. A hora que entrar em equilíbrio, elas têm a mesma temperatura. Aí a hora que entra em equilíbrio, o que ele faz? Joga fora a água da vasilha, bota 1 litro de água outra vez e deixa entrar em equilíbrio outra vez. Então, a gente basicamente tem 2 partes para resolver esse exercício. Na primeira parte, a água de dentro a 100 graus Celsius e a de fora a 25. Aí, a gente vai ter uma temperatura de equilíbrio, que vai ser a nova temperatura inicial da água de dentro, enquanto que a de fora vai ser 25 outra vez, porque ele trocou a água, botou uma água nova. Certo? Então, vamos lá. Parte 1. O que está acontecendo na parte 1? A água do copo está trocando calor com a água da vasilha. E a soma desses calores, por ser um sistema isolado, tá trocando calor só entre eles, vai ser 0. Então, para facilitar a nossa nomenclatura, vou chamar de Q do copo mais Q da vasilha. Copo é a que está dentro, vasilha é a que está fora. E é da água, tá, gente? Não é a vasilha e o copo. É a água que está dentro de cada um deles. Então, ninguém está evaporando, ninguém está congelando, ninguém está mudando de estado. A gente tem só que macete, tanto para a água do copo quanto para a água da vasilha. Então, para facilitar a nossa anotação, vou chamar de MC delta θ do copo mais MC delta θ da vasilha igual a 0. Vamos já substituir os valores, então. O M não lembro se eu substituí já, acho que eu substituí. O M é 250 do copo e o da vasilha era 1 litro que eu vou transformar em 1000 ml para ficar combinando, porque a gente só pode substituir as coisas combinando, né? Senão não faz sentido a gente analisar. Então, 250 vezes o calor específico da água vezes a variação da temperatura da água do copo, que é a temperatura final, que a gente não sabe qual é, menos a inicial, que é 100. Tudo isso somado com o calor da vasilha, que vai ser a massa da água da vasilha, que é 1000, vezes o calor específico, que é o mesmo, porque os dois são água, vezes a variação da temperatura da água da vasilha, que é a temperatura final, que a gente não sabe, menos a inicial, que é 25. E tudo isso é igual a 0. Lembrando que nas variações de temperatura, como a gente tem uma subtração, que vai multiplicar com o resto das coisas, a gente precisa pôr parênteses. Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar 1000C θ menos 25, que estava somando com outro termo, para o outro lado subtraindo. E aí, agora, a gente vai ter 250 vezes C vezes parênteses θ menos 100, igual a menos 1000 vezes C vezes parênteses θ menos 25. Certo? O que dá pra gente fazer para ficar um pouquinho mais fácil? A gente tem C dos dois lados. É o mesmo C, porque é água do mesmo jeito. Então, a gente pode cortar o C. 250 e 1000 são múltiplos de 250. Então, eu posso dividir a equação toda por 250. É a mesma coisa que eu passar o 250 dividindo, tá? Dando a mesma. Então, do lado esquerdo vai ficar só θ menos 100. Do lado direito ficou 1000 dividido por 250, que dá 4. Então, vai ficar menos 4 vezes θ menos 25. Agora não vai mais caber, vou ter que diminuir eu. Certo. Vou distribuir o menos 4 agora no parênteses. Então, vai ficar menos 4 vezes θ, que dá menos 4θ. E menos 4 vezes menos 25, menos com menos dá mais, 4 vezes 25 dá 100. Então, vai ficar menos 4θ mais 100. Do lado esquerdo a gente não mexeu, ficou θ menos 100. Do lado direito, menos 4θ mais 100. Letra de um lado, número do outro, então vou passar menos 4θ para a esquerda, se ele era menos vai passar mais, então vai ficar θ mais 4θ. E o 100 que estava do lado esquerdo negativo, vou passar para o lado direito positivo. Então, θ mais 4θ é igual a 100 mais 100. Θ mais 4θ dá 5θ, 100 mais 100 dá 200. Passo 5 dividindo, 200 dividido por 5, 20 dividido por 5 é 4, com mais um zero, 40, e isso está em graus Celsius. E aí, se no meio da conta você esqueceu o que você estava fazendo, eu acredito que você tenha ficado muito tentado a marcar a alternativa 40, o que foi um bom distrator, né? Achei que foi um bom distrator. Mas essa não é a nossa resposta final, porque essa é a temperatura da água do copo no final da primeira parte. Mas o que vai acontecer depois disso? Ele vai tirar a água da vasilha que estava a 40 graus Celsius, então ela estava quente, vai trocar por uma água nova, a 25 graus Celsius outra vez, e vai deixar a água esfriar um pouco mais. Você vai deixar a água esfriar um pouco mais, então não vai ser 60 nem 84 a resposta, né? Ou a letra A ou a letra B. Mas tudo bem, vamos fazer a conta outra vez. Então vamos lá. Some tudo isso, vamos para a parte 2. Guardei só a temperatura final da água do copo. Mesma coisa outra vez. Calor do copo mais calor da vasilha igual a 0. MC delta θ para o copo mais MC delta θ para a vasilha. O que vai mudar agora é só a temperatura inicial que tinha a água do copo. Então deixei um mistério ali, o resto tá tudo igualzinho. E a temperatura inicial da água do copo agora é 40, né? Que é da primeira parte. Já foi. A gente tem só a temperatura final da primeira parte. Vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no anterior. Então, vou passar o termo do 1000 para o outro lado negativo, vou cortar o C, vou dividir por 250, vai ficar do lado esquerdo θ menos 40, do lado direito menos 4 vezes θ menos 25.
Menos 4 vezes θ dá menos 4 θ, menos 4 vezes menos 25 dá mais 100, então θ menos 40 é igual a menos 4θ mais 100. Letra de um lado, número do outro, o menos 4θ vai passar para lá mais 4θ, e o menos 40 vai passar para o outro lado mais 40. Então, θ mais 4θ é igual a 100 mais 40. θ mais 4θ é 5θ, 100 mais 40 é 140. E aí passa o 5 dividindo, 140 dividido por 5, e eu vou até ficar grande aqui para comentar, porque só falta essa conta pra gente acabar, né? Como é que a gente divide por 5 de um jeito fácil, sem precisar sofrer fazendo continha? Porque a gente sabe que quando vai montar continha, é comum dar ruim na continha, né? Então, evitemos. Também a gente evita perder tempo. 140 dividido por 5 é até que fácil de fazer, mas a gente gosta muito mais de dividir por 10, né? E 10 é a mesma coisa que 5 vezes 2. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Multiplicar por 2 é muito fácil. 140 vezes 2 dá 280. E 5 vezes 2 é 10. Se tem 0 em cima e embaixo, a gente pode cortar. E aí, nosso θ vai dar 28. E aí a gente nem precisa fazer continha. Graus Celsius é a resposta. Alternativa, letra B. E essa é a nossa resposta dessa questão. Grandinha, né? Grandinha, mas eu fiz bem passo a passo. Vocês poderiam pular vários desses passos se vocês quisessem. E algumas pessoas têm ideias de fazer com média ponderada, assim, para descobrir a temperatura, como são só duas coisas misturando. E essas duas coisas são exatamente a mesma substância, né? Então, o mesmo calor específico. Então, daria para fazer também se vocês quisessem. Mas eu gosto mais do que macete, então fiz que macete. Se cair na segunda fase, vocês podem usar o que macete bonitinho desse jeito, assim, que é muito mais completo do que uma média ponderada, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o joinha, se inscrevam no canal. E logo logo a gente volta com o último exercício de física da FUVEST 2024. Tchau, tchau!